versículo 1. Vamos iniciar essa palavra de hoje. O culto de hoje abre em Romanos, capítulo 12, versículo 1. E a palavra do Senhor, ela vem dizendo assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Aleluia! Que verdadeiramente possamos renovar as nossas mentes, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus. Amém? Vamos estar louvando o nome do Senhor essa noite. As palmas adoram o nome do Senhor. Amém? Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, vive cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim. E te levará e te confiará. E te levará e te confiará. Então eu direi, e eu passarei o ano dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar. E eu passarei o ano dançando em sua presença. Por isso eu na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Eu grito, por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abre-se o mar. E eu passarei o ano dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar. E eu passarei o ano dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Eu grito, por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abre-se o mar. E eu passarei o ano
e eu passarei por onde dançando em sua presença. Aleluia, as palmas adoram o nome do Senhor, amém? Glória! Vamos continuar adorando o nome do Senhor essa noite, declarando que estar na presença dEle é a nossa melhor parte. A boa parte é verdadeiramente estarmos diante da presença dEle. A boa parte é verdadeiramente podermos estar aqui adorando e louvando o nome dEle. Que nessa noite você possa declarar: Senhor, estar na sua presença é a melhor parte. Senhor, eu não abro mão disso, porque Tu és tudo para mim. Tu és meu precioso. Senhor, Tu és aquele que um dia morreu para que hoje eu tivesse vida. Que você possa declarar isso nessa noite. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Eu poderia oferecer por tudo que Tu és. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Jesus, teu amor é maravilhoso. Jesus, teu amor é maravilhoso. Só igreja. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Oh, Maria, que fala teus pés e pés. A ela essa é Que nunca será tirada como Maria, que estava seus pés e disseste, a ela essa é a boa parte.
Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Que nessa noite você verdadeiramente possa se derramar diante da presença dEle. Que nessa noite você possa se derramar diante da presença dEle. Que você possa colocar nas mãos dEle tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que te afeta. Porque, querido, Ele é a sua herança. Ele é aquele que está aqui contigo para todos os momentos. Ele é aquele que te diz que você não está sozinho nessa luta, que você não está sozinho nessa batalha. Mas você precisa colocar isso diante dEle. Coloque diante dEle aquilo que afeta o teu coração nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas Ele sabe, Ele te conhece. Então que você possa nessa noite se derramar diante da presença dEle. Esse lugar, tu és vou entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar se eu me iluminar diante do meu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu enviarás os teus ouvidos ao meu amor. Mas vale um dia o centro do teu querer e toda a vida seja nós te conhecer. Tu és minha fonte, minha fortaleza, minha esperança. Esse lugar, tu és vem ligar eu posso ensinar, entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu me tirarás os teus ouvidos ao meu amor. Mas vale o dia no centro do teu querer e toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha esperança.
Aquilo que me consta, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos louvores, Senhor, em teu lado, Senhor. Que nessa noite, Senhor, nós possamos, Senhor, continuar, Senhor, declarando, Pai, que tu és, Senhor, o nosso melhor, Pai. Tu és, Senhor, aquilo, Senhor, que nós temos, Senhor. Em nome de Jesus, a igreja aplauda, Senhor, o teu nome mais uma vez. Aleluia, salve a igreja de Cristo Papai do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor e para sempre seja bendito o seu nome. Vou fazer um pouco diferente, né? Eu vou dividir os avisos. Vou dividir os avisos. Um pouquinho agora, um pouquinho no meio e um pouquinho no final. Amém? Que aí não fica muito puxado, não fica muito pesado e a gente consegue absorver melhor. Quais são os primeiros avisos que eu quero externar para a igreja nesse momento? Amanhã, segunda-feira. Nós temos na segunda-feira, nós temos aula de música aqui mesmo nesse espaço onde nós estamos. Temos na sala ao lado nosso curso, né, o nosso curso de aperfeiçoação de líderes, que vai estar na administração do pastor Lorival, entendeu? E terça-feira nós temos a nossa célula mágica na Avenida Paranapuã, 1609. É 1609? Amém, glória a Deus, aleluia, acertei.
Então, no primeiro momento, é isso. Segunda e terça. Aí você vai falar, pastor, não está faltando nada. Não, está sim. Está faltando a nossa primeira célula, que é a rede. A gente joga a nossa rede na rede e a gente consegue falar da palavra de Deus para milhares e milhares de pessoas. Amanhã, quando a gente jogar o nosso link da nossa célula rede, que vai ficar aqui, ó, tá aqui no telão bonito, a nossa célula rede, quando a gente jogar o link lá, a gente joga logo pelo início da manhã. Eu vou pedir um favor para você, meu irmão, para você, minha irmã. Quando a gente jogar o link logo de manhã, você multiplica esse link. Sabe por quê? Porque quando você multiplica de manhã, a pessoa que recebe o link, ela vai ter um tempo para se programar. Para 20 horas, 8 horas da noite, ela poder abrir o seu celular, olhar na sua timeline lá, ou então abrir o seu notebook, ou então espelhar na sua televisão e conseguir partilhar a palavra de Deus. Essa mesma palavra que um dia alcançou eu, que alcançou cada um de nós aqui. Essa palavra que cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e com fogo e que vai nos levar para o céu. É essa palavra que nós estamos aqui para multiplicar. Amém? Glória a Deus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou procurar fazer um culto de uma forma um pouco mais dinâmica. Então, meus irmãos, se eu estiver muito acelerado, vocês falam, pastor, dá uma segurada que o senhor está muito acelerado. Entendeu? Eu quero dar tempo para a palavra, para a gente ouvir a palavra de Deus. Então eu vou remir um pouco o tempo agora no início, para a gente poder ter um tempo de qualidade no final do culto. Amém? Eu não quero me antecipar algumas coisas. Sema, aquilo que você me pediu, quem vai fazer, como é que vai fazer, vê aí para mim, por favor. Enquanto a Iracema está vendo algo que nós vamos partilhar com a igreja, eu queria queria contar para você uma história enquanto isso. Tinha um menino, o nome dele era Lucas. O nome dele era Lucas e o desejo do coração dele era comprar uma bola. E ele tinha ido várias vezes na loja para ver o preço da bola. Porque o sonho dele era ter uma bola, tá chegando a Copa do Mundo, ele queria comprar uma bola porque ele queria ser jogador igual o Neymar. E ele foi, na última vez que ele foi lá, aí o dono da loja falou assim, oi Lucas, tudo bem? Aí ele, tudo bem. Aí ele olhou lá a bola e ele falou assim, você veio comprar a bola hoje? Ele, fui, não tenho dinheiro. Aí ele olhou na mão do Lucas do dinheiro e falou, amém Lucas, esse dinheiro dá para comprar a sua bola. Vai lá no caixa com a bola, esse dinheiro vai passar no caixa lá e vai levar a sua bola. Só que quando ele chegou no caixa, tinha uma mulher com uma criança de colo algiberto. E ela estava passando a sua compra. Fralda, leite, açúcar e pão. Só que o dinheiro que ela tinha não estava conseguindo alcançar o valor que ela tinha que pagar no caixa. E ela foi e falou assim, tira o açúcar. Aí a operadora de caixa tirou o açúcar. Tira o pó de café. Aí a operadora de caixa tirou o pó de café. Aí ela tira o pão. Aí a operadora de caixa tirou o pão. Aí quando ela falou assim, aí ficou entre o leite e a fralda. Ela falou assim, tira o leite. Aí quando ela falou tira o leite, com o coração apertado, imagina uma mãe com um filho no colo, na fila do caixa, a criança chorando, e ela ali angustiada, tirando as coisas, achando que vê em que o dinheiro dela ia dar. Aí o Lucas, na fila do caixa, olhando para aquela cena, perguntou para a operadora de caixa, moça, quanto falta para completar? Aí a operadora de caixa falou, faltam 13 reais. Aí o Lucas pegou 20 reais e deu. Completa aí, moça, o que ela precisar. Aí a moça, mas menino, você não vai comprar sua bola? Ela, não. Ele, não, eu junto dinheiro e compro depois. Aí ela foi e comprou o leite, o açúcar, o pão e a fralda. E ela falou assim, meu filho, muito obrigado, que Deus te abençoe muito. Eu tenho certeza que você vai ser um homem de muito valor.
Enquanto ela agradecia, o Lucas ali, o dono do mercadinho, chegou com a bola na mão e entregou na mão do Lucas. Ele falou: Lucas, essa aqui é a sua bola. E ele falou assim: mas eu não tenho dinheiro para pagar. Aí ele: não, você já pagou. Você já pagou com um gesto que você fez aqui agora. Você ensinou muito mais para todos os adultos que estão aqui dentro, da forma, dessa atitude que você teve de comprar o leite para a criança. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, Deus vai nos usar dentro dos nossos maiores sonhos, dentro dos nossos maiores desejos, dentro das nossas maiores expectativas. Deus vai mover as águas. Deus vai mover o sobrenatural. Deus vai fazer de você e de mim um canal de bênção para a vida daquela pessoa. E mesmo quando a gente não esperar, o milagre vai acontecer nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Estamos prontos? Preparados? Você que vem, então vem cá. O que acontece? Muitas vezes, no decorrer do dia a dia, a gente esquece uma coisa ou outra, a gente deixa passar em branco alguma data, e só que dessa vez a gente está procurando, né, a igreja em si está procurando se aperfeiçoar. Cadê o Gabriel? Gabriel, amor, fica ali um pouquinho com o Pedro e com a Milena para o Gabriel poder filmar, fazendo um favor. Às vezes, a gente no dia a dia, a gente perde um pouquinho, né? O time das coisas. Só que dessa vez a gente vai fazer diferente. A gente não vai perder o time. Né? A gente está procurando aperfeiçoar, né? Porque conheçamos e prossigamos em conhecer. Isso é aperfeiçoamento. A igreja é como um corpo vivo, então ela tem que se aperfeiçoar. E no decorrer dessa semana, nós tivemos uma data muito importante, muito emblemática. Quem sabe qual foi a data muito importante, muito emblemática que nós tivemos nessa semana? Quem sabe? Você sabe, Duda, qual foi a data? O aniversário da Maria Alice. Não vem cá, Maria Alice. Já que foi seu aniversário, essa data emblemática, essa data importante, nada mais justo que você está aqui à frente. A Iracema vai falar algumas coisas para você em nome da igreja. Amém. A Bíblia vem dizendo lá em Romanos 12, capítulo 15. Capítulo 12, versículo 15. Está emocionado. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. E como o pastor André bem falou, ontem você completou 15 anos, né? Uma data emblemática. E a gente sabe o quanto os seus pais se esforçam para fazer as coisas para você, para as suas irmãs, né? E enquanto família, a gente está aqui para apoiar essa família também. E a sua mãe teve uma brilhante ideia. Ela queria muito poder tirar diversas coisas. E muitas das vezes a gente não consegue pelas questões mesmo de contas do dia a dia. E ela trouxe essa... Vem cá, gente. Vem vocês também. Marcilene, Carlos, Duda. E ela estava muito triste, né? Porque ela queria te dar o mundo como a gente ama. Quando a gente é mãe, a gente quer dar o mundo para os nossos filhos. Mas muitas das vezes o mundo ele é caro demais e a gente não consegue fazer tudo isso sozinho, né? Mas é importante a gente saber que nós não estamos sozinhos. E quando sua mãe ela trouxe essa demanda aí pra gente, né? Conversou sobre isso, conversou comigo, conversou com a tia Danusa, com as mulheres da igreja, né? E a gente, em nome da igreja, pensou em abençoar você, né? Nesse dia tão importante. E estou aqui representando as mulheres da igreja, mas foi um conjunto de pessoas que se juntaram para poder fazer o seu dia feliz. E então, em nome da igreja que está resgatando vidas e de todas as mulheres, a gente está aqui te dando um presente, tá? Um aglomerado de presentes. Ficaram faltando alguns porque ficaram presos lá na China, mas estão a caminho do Brasil. E é isso. A gente agradece a igreja, a gente tem disponibilizado esse dia. Agradecer a nossa igreja pelo ter compartilhado com a gente isso e a gente poder ajudar. Vou chamar as mulheres aqui, tia Danusa, Rose, cadê o Gil, Débora, vem aqui. Irmã Rosa pode liberar, porque a irmã Rosa vai sentadinha comigo, Martinha. Todas as mulheres que compartilharam disso com a gente, que ajudaram. A gente, você não é mulher, não? A gente ama essa família.
A gente ama essa família e hoje a gente está aqui para falar isso, né? O quanto a gente ama vocês, que a gente está aqui para apoiar. A gente sabe que os 15 anos é uma data super comemorativa, né? Mas a gente não queria que passasse em branco. Eu tenho certeza que seus pais também não queriam que passasse em branco. Então, em nome da igreja, a gente fez essa homenagem para você. E eu acho que não existe melhor presente no mundo que a gente colocar uma família nas nossas orações. Então, vou estar pedindo para a tia Darusa aí, que representa a nossa Lili, para estar orando por essa família. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Estenda suas mãos para cá, porque esse ano não se faz todo ano nem todo dia, amém? Alice, deixa para ver depois, eu estou me figurando aí na minha vida. É tudo mesmo que você pensou, é tudo. Isso. Glória a Deus. Senhor, toma, Senhor amado, Alice nas tuas mãos, Espírito Santo de Deus, que tu venha, Senhor amado, abençoar essa adolescente, Pai amado, grandemente, Pai. O cuidado que o Senhor tem, Senhor amado, com ela, Pai, é tão especial, Papai, que ela possa ser, Senhor amado, essa adolescente, Pai, sempre nos teus caminhos, orando, Pai amado, louvando e engrandecendo teu santo nome, que ela possa ser, Senhor amado, a mesma coisa que ela é na tua presença, na tua casa, ela seja, Senhor amado, em todo canto, Pai amado, que ela passar, que ela, Senhor amado, estiver, Pai. E muitos vão olhar para ela, Espírito Santo de Deus, principalmente as amizades, Pai amado, e vai ver, Senhor amado, uma menina diferente, Pai. Meu Deus, abençoa ela grandemente. Toma os seus pais, Pai amado, conduza, Senhor amado, ela, Pai, no teus caminhos, Pai. Ensina os teus pais, Pai, a estar, Senhor amado, conduzindo a Alice no caminho em que ela deva andar. Eu vou mais além, Espírito Santo de Deus. Prepara o seu futuro, prepara a sua faculdade, o seu trabalho, prepara até mesmo o seu esposo, a sua família, os seus filhos, papai. Meu Deus, abençoa ela grandemente, Pai, para a honra e a glória do teu nome. Muito obrigado por ela, por esta família, entrar na nossa família, Pai. Muito obrigado, desde já te agradecemos, em nome de Jesus, e a igreja diz... Amém! Glória! A Silene falou alguma coisa? Duvido! Falar é bom, né? Agora quem quer falar, chama não. Quero agradecer as irmãs, né? Aquelas que contribuíram até depois, né? Vou estar passando, falando para Alice, quero agradecer. E tem coisa ainda que ainda está para chegar. Eu sou grata a cada um, né, que pôde abençoar minha filha, que o Senhor lhe venha contribuir em dobro, que nunca falte, que o Senhor possa abençoar vocês em todas as áreas. Eu só quero agradecer pela minha família, que Deus nos deu, né? E que Deus abençoe cada um de vocês. É só isso. Obrigada. Deixa eu roubar o microfone aqui rapidinho. Amém. Eu quero agradecer, tá bom? Destacar também a pessoa maravilhosa que ela é, que tem ajudado a gente aqui com o louvor. Vem chegando aqui também, mostrando os dotes com a mídia. E quero agradecer porque ela é uma pessoa que se coloca disponível para a obra. Então, eu acho nada mais justo, né? Isso é muito pouco para o que você merece e é muito pouco para o que Deus tem para você. Então, eu quero destacar as coisas grandes que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, nesse momento de alegria, né? Ontem foi o aniversário dela, nesse momento de alegria, acho que nada mais justo que dar esse culto hoje em ação de graças pela vida dela, por esses 15 aninhos. Amém? E muitas coisas melhores virão na sua vida. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nada de correr pro banheiro molhado. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor por esta família que nós temos grande carinho. E é uma família que
de uma forma muito singela, muito tranquila, muito calma, roubou o nosso coração, na verdade, né? Todos nós aqui, como o pastor gosta mesmo de exaltar, fazemos parte de uma grande família. Amém? Glória a Deus, aleluia. E continuando, né, com a parte dos avisos, quarta-feira. Quarta-feira, eu não sei o que você tem para fazer quarta-feira, mas eu sei o que eu tenho para fazer. Quarta profética. O que é quarta profética, pastor André? Para quem ainda não entendeu, nós não limitamos a ação do Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar. Nós não limitamos o agir de Deus aqui neste lugar. O culto é sempre um culto especial. Eu costumo dizer que cada culto é um culto único. Ele é singular, ele não se repete. O culto na igreja é igual à nossa vida. A nossa vida não se repete. Então esse culto de domingo, ele não vai se repetir novamente. Esse culto, o culto das quartas-feiras, ele não vai se repetir. E ele tem um direcionamento. Um direcionamento profético. Pastor André, eu ainda não entendi, eu ainda não compreendi o que o senhor está querendo dizer. O que eu estou querendo dizer, meu irmão, minha irmã? Profetiza sobre a sua vida. Profetiza sobre a sua casa. Profetiza sobre o seu trabalho. Profetiza sobre o seu lar. Profetiza sobre a sua saúde. O que Deus falou lá em Jeremias? Profetiza sobre esses ossos. Faça com que esses ossos criem vida. Meu irmão, minha irmã, eu não sei em qual área da sua vida tem um momento de sequidão. Eu não sei em qual área da sua vida existe um momento de escassez. Eu creio verdadeiramente em que em alguma área da sua vida você está vivendo uma escassez, uma dificuldade, uma adversidade, um vento, uma brisa, alguma coisa que está tirando a sua paz. Mas eu te convido, meu irmão, minha irmã, a entrar por aquelas portas ali quarta-feira, profetizando a tua bênção, profetizando a glória de Deus na tua vida, profetizando coisas grandes e firmes que Deus, não quem vai estar aqui à frente, Deus pode te dar. Mas para isso, Ele quer ver o meu e o teu sacrifício. Porque o sacrifício maior de todos, Cristo já fez lá no Calvário. Então, quarta-feira, eu te convido, eu te convoco a estar aqui, buscando a face de Deus. Aleluia! Buscando profeticamente a tua vitória, a tua bênção, a administração de prodígios e maravilhas no teu lar, no teu trabalho, na tua saúde. Quem aqui não tem um familiar que precisa ser salvo? Quarta profética. Eu te convido a estar aqui e profetizar a salvação na vida desse seu familiar. Amém? E continuando com o culto, que como eu falei, eu não quero me prolongar muito. Gabriel, me ajuda, irmão, em nome de Jesus. O Gabriel vai distribuir os envelopes, né? Enquanto o Gabriel estiver distribuindo os envelopes, o irmão Adilson já vai preparar aí os corinhos de fogo que ele vai, os hinos da harpa que ele vai cantar aqui para nós, entendeu? Já vai falando ali para Iracema, irmã Adilson, qual é os hinos da harpa que o senhor quer cantar. E também aqui, pastor, eu vou dar a oportunidade para o pastor Harrison. Antes disso, antes de eu dar a oportunidade para o pastor Harrison, qual dos homens aqui, homens, levante a mão, tá com saudade de comer um churrasquinho, levanta a mão. Os homens. Eita, mano, olha aí. Carlos, Gabriel, eu, Varão de Fogo. Levanta a mão aí, irmão, tem homem também. E entra no mistério. Então, o pastor Harrison vai fazer um convite para vocês aqui. Gente, sábado, vamos fazer um churrasco só dos homens. A minha intenção é essa. 3 horas, faz só os homens. As mulheres têm encontro aí, semana passada, almoçaram juntas. Mas eu queria conversar com todos os homens. Então, cada homem que puder, traz um quilo de
traz 1 quilo de alguma coisa, amém? Um refrigerante, então domingo, sábado que vem, 3 horas da tarde. Quem vai poder vir aqui, ó? Dos homens. Glória a Deus. Só o... Glória a Só Deus. o André? Ih, 3, ó, eu, 4, Paulo, Cardoso, Gabriel, Carlão. Vou fazer- Adilson, vem também, Adilson. Vem também, Carlos. Vou fazer- Adilson vai vir também. Ó, eu vou fazer uma listagem, só pra gente, só pra gente. Só pros homens, a gente ora, conversa, vou botar alguns apontamentos importantes. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, eu quero dar um recado todo da igreja. A irmã Rosa vai ficar um pouco distante da igreja. Ela está ali, ó, atrás. Gostaria que todos orassem por ela. Porque eu imagino que todo mundo pergunta assim, por que a irmã Rosa não está vindo? Por que a irmã Rosa não está vindo? Nós amamos a irmã Rosa. Mas ela ficou um período fora porque ela vai operar. Então, nesse período que ela está fora, vai estar acompanhando nossos cultos, tudo isso online. Gabriel, então você sabe que você tem a responsabilidade de passar todos os cursos, tudo isso. A irmã Rosa é uma pessoa assídua na rede, eu tenho visto. E por sinal tem que parabenizar a rede. Quem ainda não entrou na rede? Quem ainda não entrou na rede? Gente, entre na rede porque é maravilhosa. A aula de domingo, a rede esse final de semana então foi maravilhoso. Tem que parabenizar a rede porque tem sido assim, nota 10. Só quem entra sabe como que é a célula online. Então eu gostaria nesse exato momento de orar pela irmã Rosa. Vem cá, Martinha. Pode ficar aí, irmã Rosa. A Martinha vai estar orando pela irmã Rosa, pela cirurgia dela. Gostaria que todos nós botássemos isso na nossa pauta em orações, porque ela carece das nossas orações. Eu sei que cirurgia no joelho não é fácil. Eu tenho um rádio de ponta a ponta e é cruel. Mas só a mão de Deus. Amém, gente? Pode, fica à vontade. Deve. Salve a igreja do Pai do Senhor. Amém. Maria. Eu sei que tudo é difícil, sei. Facilita um pouco, ajuda aí. Vamos estender as mãos para a irmã Rosa, gente. Amantíssimo Deus, Todo-Poderoso Pai, em nome de Jesus, Pai, na tua presença, Senhor Deus, para te entregar, Senhor Deus, a tua serva. Senhor Deus Todo-Poderoso, sabemos que o Senhor é o Deus de tudo impossível, Senhor Deus. É o médico dos médicos. Então, Senhor Deus da glória, em nome de Jesus, toma a tua serva nas tuas mãos. Que seja, Senhor Deus da glória, para honra e glória do teu nome, essa cirurgia, Senhor Deus. Trabalha, Senhor Deus, neste dia, na vida dela. Capacita, Senhor Deus, todos os médicos que vão fazer essa cirurgia. Seja presente nessa cirurgia, Pai. Que ela possa vir, Senhor, glorificar o teu nome, Senhor. Porque a tua serva te segue, Senhor Deus, te serve, Senhor, de todo o coração. Então, Pai amado, Pai querido, nesta hora, Pai, toma a tua serva nas tuas mãos. Prepara tudo, Senhor. Tudo que tenha que ser nessa cirurgia. E ela venha nessa igreja, a tua casa, te glorificar, te exaltar por tudo que ele vai fazer na vida dela. Porque cremos, Senhor Deus, no teu poder, na tua vontade. E assim seja, Senhor Deus, feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória! Glória, irmão. Senhores, pode vir para cá, irmãos. Pergunta, quem é o pastor do mês? Quem sabe? De plantão. Quem? Quem já ligou para ele? Ei, pastor André? Ligue. Quem já ligou para ele e agiu atender? Ligue. Tá bom? Outra coisa. Nós vamos ter uma aula lá. Escola Bíblica Dominical. Todo domingo às 6 horas. Qual é o tema do mês? Quem sabe? Arrependimento. Qual é o tema? Arrependimento. Isso. Arrependimento. E mês passado nós falamos sobre o quê? Todo mês tem um tema, gente. Mês passado nós falamos sobre fé. Esse mês de arrependimento. Mês de junho nós teremos tanto no CAL, tá? E na Escola Bíblica Dominical estaremos falando sobre o quê? Maria disse tchau, eu vejo. Estaremos falando sobre pecado e salvação. Tanto no CAL, que vai ser mais aprofundado, e aqui, pecado e salvação. Gente, o povo peca porque não conhece nem o poder de Deus
e nem as Sagradas Escrituras. Quanto mais nós nos alimentamos do Senhor, mais raízes profundas nós ficamos, nos fortalece. Então, a nossa preocupação é ensinar, capacitar, preparar para poder enviar. Romanos diz: quem enviarei? Como a gente pode enviar se a gente não tem quem pregue? Mas como pregarão se não tem quem ouve? Mas eu diria mais um pouco. Como enviaremos se aquela pessoa que nós estamos enviando não são capacitadas? Não sabe. É por isso que existem muitas igrejas aí pregando achismo. Achismo é que torna-se religiosidade. E o Espírito Santo de Deus que habita é onde? Dentro de nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Vamos ser trabalho do esposo, sim, participar tanto da escola dominical, ciclo local, aprender para poder ministrar melhor, para poder ter mais condições de sermos testemunhas do Evangelho de Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Coloque seu envelope para o alto em nome de Jesus. Eu vou ser redundante aqui. Todos sabem que na Igreja Cristã de Tratando Vidas os pastores não recebem salário. De toda e qualquer colaboração que é feita para a igreja entra diretamente os cofres da igreja. Então, tenha a sua tranquilidade que verdadeiramente você pode ver que quando você faz um pix para a igreja, não aparece Redson Lima, não aparece André Cruz, não aparece Lorival Felipe, não aparece Cardoso, aparece Igreja Cristã Resgatando Vidas. Então, quando você faz um pix, quando você faz uma doação, quando você dá o seu dízimo, devolve a sua oferta para a casa do Senhor, é para manutenção do templo. Amém? Coloque seu envelope para o alto, em nome de Jesus, eu vou estar orando para a glória de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de poder e glória, graça e majestade, uma vez mais debaixo da tua unção e no mover do teu Espírito, Pai. Eu te peço agora, em nome de Jesus, abre as comportas do céu, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, Senhor, de cada um, Senhor, que pode ofertar nesta noite, que tu possa multiplicar 7 vezes mais sobre a vida financeira dele. Pai, e contra o meu irmão e a minha irmã que nesta noite não está podendo contribuir, Senhor, abre as comportas do céu. Senhor, faz um milagre acontecer, porque nós cremos no Deus que opera milagres. É isso que eu te peço, te louvo e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor. Vamos estar louvando o hino de número 304, tá? Desprezando o dador, eu vou cantar. E o Calvário ao pecador sempre apontar. Passarão-me, padecerão. A Jesus e a luz vencedor. A face adorada de Jesus, com a ceia amada, no céu estarei, na mansão dourada, e vou cantar a Jesus e a luz que me salvará. Glória por escurecer, você me acabando com você, brilhará a luz. Olhos na tua cidade, doce de pegar.
Aleluia, glória a Deus. Vamos também estar louvando o hino de número 467. Glória a Deus. Oh, porque duvida sobre as ondas do mar, quando eu creio no caminho vazio, quando volta do quantas ondas lutar, teu amor aqui é como Deus na mão e navega com fé em Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, amém? Amém. E para encerrar os avisos, qual aviso eu tenho agora? Quinta-feira é nossa folga, né? A palavra de Deus me diz, né, que Deus trabalhou 6 dias e no 7º ele descansou. Então, o nosso 7º dia aqui é quinta-feira. Quinta-feira você vai fazer um culto no lar, na sua casa, vai ler a Bíblia com seu filho, vai orar com seu marido, vai sentar todo mundo junto. Hã? Sábado nós temos as nossas atividades especiais. Por que eu não falo que sábado é folga? Porque sábado nós temos as nossas atividades especiais. Quais são as nossas atividades especiais? Um culto festivo, a gente tem visitas em outras igrejas, a gente tem consagração, a gente tem vários detalhes, né? Várias coisas que a gente faz durante a semana que é específico para o sábado. Por que eu não falei da sexta-feira? Porque a sexta-feira é o dia, para mim, mais importante da semana. Sabe por quê? Porque o corpo humano precisa de 75% de água para poder funcionar. Acertei? Mais ou menos? Tá bom. Então, mais ou menos. Então, estou na média. Então, o nosso corpo físico, ele precisa de mais ou menos 75% de água para funcionar. Ok? E a nossa mente, ela precisa de leitura, ela precisa de distração para a gente poder funcionar. E a nossa alma precisa de oração. O crente, o cristão, verdadeiramente o genuíno, o raiz, ele precisa de oração. Pastor André, mas eu oro na minha casa. Todo dia, antes de deitar, eu deito na minha cama e falo: Senhor, eu estou deitando, amém. Eu oro, não, pastor André, eu oro quando eu acordo. Eu já acordo de manhã, já falando: Senhor, em nome de Jesus, vou botar a minha calça e eu amei, eu peguei a mocinha e fui embora. Porque, meu irmão, minha irmã, é muito difícil, no dia de hoje, a gente ter uma prática recorrente de oração. Pegar a Bíblia Sagrada, abrir um texto, ler o texto, pedir ajuda para o Espírito Santo de Deus, interpretar aquele texto para a gente e orar. Aí você fala: Pastor André, eu entendi, mas o que o senhor quer dizer com isso? Sexta-feira é culto de oração. Sexta-feira é o culto que nós temos que estar aqui para nos fortalecer, para alimentar o nosso espírito.
para verdadeiramente nós pegarmos a nossa alma e levarmos ela para onde ela merece estar. Para onde nós estamos sentados aqui. Para quê? Para levar a nossa alma para a salvação. Através de Cristo Jesus. E para isso nós precisamos de jejum, oração e palavra. E tudo isso nós temos no culto de sexta-feira. Então, meu irmão, minha irmã, eu peço encarecidamente, se tem um culto que eu peço que se eu pudesse, eu pegava cada um pelo braço, pelo colo e trazia, era o culto de sexta-feira. Porque o culto de sexta-feira, para mim, é o culto primordial, é o culto mais importante da igreja. Mas, pastor, o culto oficial não é o culto de domingo? É, mas o culto principal para mim. Tem o culto oficial, que é o culto de domingo, onde nós estamos, que é o culto de adoração que começa às 19h15. Porém, o culto principal da igreja é o culto de sexta-feira, 19h30. Geralmente, o culto de sexta-feira, ele é baseado mesmo em oração e palavra. Tem uma ministração curta de 15 minutos, então o culto começa às 7h30 e estourando 9 horas a gente está liberando o povo. O pastor Orival ele é muito metódico nessa questão. Se o culto começa, se o culto tem que acabar 9 horas, o culto vai acabar 9 horas. O pastor Orival é muito certo nisso, né? Eu não, eu ainda passo um pouquinho, 9h05, 9h15, mas o pastor Orival não. Ele é certinho no horário. Então, meu irmão, minha irmã, faça um esforço. Eu sei que sexta-feira eu venho para cá também, gente, quebrado. Eu trabalhei hoje, já vou parar de trabalhar no sábado, já vou folgar no sábado. Então, imagina como eu chego aqui sexta-feira. Mas eu venho. Sabe por quê? Porque eu sei que eu preciso me alimentar. Sabe por que eu venho sexta-feira? Porque eu sei que eu preciso de unção, que eu preciso de graça, que eu preciso do poder do Espírito Santo de Deus na minha vida. E sexta-feira está vindo um mover sobrenatural nesse santuário. Só quem vem sexta-feira consegue sentir a manifestação, o dunamis de Deus aqui é algo sobrenatural. Eu não tenho palavras, eu não consigo descrever com palavras como está sendo o culto de sexta-feira. Sexta-feira que a Danusa saiu daqui, ó, pisando em nuvens. A Rose, então, meu Deus, a Rose só não foi voando porque ela não tem autorização da ANAC para voar, senão ela ia voando para cá. Então, meu irmão, minha irmã, eu te peço, em nome de Jesus, venha no culto de sexta. Venha ser revestido do poder, da unção e da graça de Deus. Aí você fala, pastor, você falou tudo, mas está faltando alguma coisa. Tá, não. E para completar a cereja do bolo desse final, todo crente gosta de uma mini vigília, gosta de uma unção, de uma palavra, de um fogo descendo, não, Marcelene? O fogo, o corinho de fogo, né, irmão? Né, missionária? Então, sexta-feira agora, você tem um compromisso. Culto de mini vigília. A gente vai botar nos grupos, vai fazer aquele 3, 2, 1, tá, Gabriel? Não precisa fazer na semana toda não, de quarta para lá. 3, 2, 1. Tá? A gente vai botar nas mídias da igreja a contagem regressiva a partir de quarta-feira. Quarta, quinta e sexta, mini vigília. Chama teu vizinho, tua vizinha, aquela vizinha que faz fofoca de você, aquela que não faz, aquela pessoa que espravejou contra a tua vida, aquela que não espravejou. Chama todo mundo. Tem aquele amigo do trabalho que quer puxar o teu tapete e fala, meu amigo, eu estava orando e pensei em você. Leva atrás ele também. Traz quem você puder. Vamos encher esse templo de pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. A mini vigília, ela já é na sexta-feira, propositalmente. Porque no sábado, muitos de nós estão de folga. Inclusive eu, para a glória de Deus. Então, no sábado você pode vir. A Danu já falou que vai fazer uma cantina forte para a gente poder se alimentar depois do culto. Entendeu? Vai fazer um precinho camarada, um precinho especial. Então a gente vai se alimentar aqui da palavra, do poder, da unção, da graça de Deus. E depois a gente vai para um banquete lá que a Danusa vai preparar para a gente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Já poderia dizer, você me perdoa em nome de Jesus. Traz aqui suas bênçãos aqui. A mulher mais bonita da Resgatando Vidas. Crianças,
Perdoa o pastor. O pastor hoje. Que coisa, né? Nossa, o pastor esqueceu. Vem, Del. Vem. Quer não, Del? Tá dormindo. Del tá dormindo, gente. Oh, meu Deus. Levante-se, coloque de pé. Estenda sua mão para cá, em nome de Jesus. Cardoso, fica aqui do meu lado, meu amigo, em nome de Jesus. Estenda sua mão para cá. Soberano Deus e eterno Pai, eu te peço agora, debaixo da autoridade e da unção de Jesus, que enquanto essas crianças estiverem naquela sala, Senhor, eles possam ser instruídos da Tua palavra, que no coração, na mente deles, possam entrar a palavra que cura, que salva, que transforma, que eles possam ser como sementes da Tua palavra, que aonde quer que eles vão, Senhor, o pólen da Tua palavra possa, Senhor, inundar, Senhor, aonde quer que eles estejam. É isso que eu te peço, Senhor. Eu te peço também pela diaconisa Gilcélia, Senhor. Usa ela com poder, graça e autoridade. É isso que eu te peço, te louvo e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, como estamos, vamos receber o preletor da noite, Pastor Lorival Felipe, meu amigo, meu irmão. Eu tenho um carinho muito grande pelo pastor Lorival, porque especialmente quando eu fui ordenado pastor, eu fui na carona dele. Ele ia ser ordenado, aí o resto me deu a brecha para mim, eu vim junto. Amém? Pastor Cardoso vai estar orando por ele em nome de Jesus. Ele estenda as suas mãos para cá, para cá. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Deus do céu e da terra, mais uma vez, estamos aqui prontos, preparados para ouvir a Tua palavra, Senhor. Então use esse Teu filho, toque no coração dele, coloque palavras na sua boca, para que ele nos traga uma mensagem de amor, uma mensagem de entendimento, que seja vindo da Tua mente, Senhor, do Teu propósito sobre a vida de cada um. Fale, Senhor, através dele, ao coração de cada um desses Teus filhos que estão aqui presentes, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Salve a todos, capaz do Senhor. Amém. De pé como estamos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 19, versículo de número 2. Apenas esse versículo. Amém? Espírito, enche a minha vida. Atos, capítulo 19, versículo de número 2, diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles lhe disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Amém? Podem sentar. Glória a Deus. Amados, estamos aqui falando de Espírito Santo, sobre a atuação do Espírito Santo e como ele transforma nossas vidas. Esse é o tema da nossa mensagem. E para esse tema eu escolhi esse versículo bem apropriado, né? Que vem nos falar de um homem que estava fazendo uma grande obra chamado Paulo. Todos aqui já ouviram falar sobre Paulo, acredito eu. E este Paulo, ele, em determinado momento da sua jornada missionária, ele chega num lugar chamado Éfeso. E chegando naquele lugar, ele chega ali e vai encontrar alguns crentes convertidos. E ele vai começar a conversar com aqueles crentes, porque uma coisa que crente gosta de fazer é conversar com outro crente, ainda mais que é de um poder de outro lugar. Ei, como é que está a obra de Deus? É na tua região, o que vocês estão fazendo? De que forma vocês estão procedendo? Como é que Deus está agindo? E Paulo começou a conversar com aqueles irmãos ali.
a respeito das coisas do céu. E para ele entender como é que estava a obra de Deus na vida daqueles homens, a primeira pergunta que ele faz é: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Curioso. Porque a resposta é uma resposta inusitada, porque eles disseram assim: nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Amados, uma coisa que cada crente aqui, acredito eu, deve buscar, deve ser a presença do Espírito Santo. Deve ser o batismo do Espírito Santo. E Paulo, ele, nesse momento que ele fez essa pergunta, até o dia de Pentecostes, eu acredito que se passaram mais ou menos uns 25 anos. 25 anos atrás, num lugar chamado Jerusalém, Pedro, junto com os outros, recebeu uma ordem de Jesus que disse assim: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. E aí eles, seguindo a ordem de Jesus, ficaram naquele lugar e verdadeiramente houve o dia de Pentecostes, eles foram revestidos de poder, e de 500 pessoas que estavam ali reunidas, 120 foram batizadas com o Espírito Santo com fogo. O que nos traz uma outra curiosidade a respeito desse assunto, porque por que não os 500? Né? Porque provavelmente, né, os outros que não foram batizados, porque eles não persistiram como os outros 120 persistiram. Então, isso nos traz um ponto aqui, para quem não é batizado com o Espírito Santo com fogo ainda. Persiste. Porque o fato daqueles 500 não terem sido batizados naquele momento, não quer dizer que eles não foram batizados depois. Mas voltando aqui ao nosso amigo Paulo, ao apóstolo Paulo, ele chega e acha curioso essa questão deles não serem batizados e nem ter ouvido falar sobre o Espírito Santo, já que de Éfeso até Jerusalém ela dava mais ou menos uns 1000 quilômetros. Como eles não ouviram falar sobre isso? E aí, movido pela curiosidade, ele começa a questionar aqueles homens ali a respeito de como eles tinham conhecido a Jesus, ou como é que era o envolvimento deles a respeito das coisas do céu. Ele faz uma pergunta seguinte, que é a seguinte: perguntou-lhes então: em que sois batizadas? Então, eles lhes disseram: no batismo de João. Amados, aqueles homens, eles tinham sido batizados no batismo de João. Mas se eles verdadeiramente tivessem conhecido aquilo, ouvido aquilo que João pregava, estudado aquilo que João pregava, eles teriam visto que o próprio João, ele testemunhou da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eles teriam sabido, eles saberiam que o próprio João, quando ele batizou Jesus, ele disse assim: esse daqui, eu vos batizo com água, mas este vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Eles saberiam disso. Mas vocês veem o seguinte: a total ignorância dessas pessoas a respeito das coisas que são do alto. E o mais curioso é que isso se repete até o dia de hoje. Eu me lembro que já fui a alguns batismos de criança. Aí ali você tinha o padrinho, você tinha a madrinha, eles foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eles não têm a menor consciência do que é ser batizado. Tem pessoas adultas também que se batizam e elas nem sequer sabem por que se batizaram, porque, na verdade, eles não têm consciência do porquê se batizaram. Então, quando você olha para a situação desses homens aqui, você vai ver que eles se enquadram perfeitamente nessa condição. E aí, para que essas pessoas viessem verdadeiramente a serem batizadas com o Espírito Santo com fogo, Paulo vai ter que instruir esses homens. Paulo vai ter que ensinar para esses homens. Paulo vai ter que dar aula para esses homens a respeito das coisas do alto.
Porque eles não têm ainda intimidade suficiente, nem conhecimento suficiente para saber das coisas que são do alto. Aí Paulo chega para eles e diz assim: certamente João os batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce e que após ele deveria de vir isto, Jesus Cristo. E eles os ouviram e foram batizados. O que Paulo está fazendo aqui? A mensagem aqui que Paulo deu para esses homens, registrada no livro dos Atos dos Apóstolos, está muito resumida. Porque, na verdade, ele teve que fazer uma pregação e ensinar para aqueles homens a respeito não só do batismo com o Espírito Santo, mas também a respeito da pessoa de Jesus. E eu creio que naquele momento que ele estava ali com aqueles homens, ele deve ter começado a dizer assim: olha, eu vou falar para vocês a respeito de Jesus Cristo. Jesus, o prometido de Deus, sobre o qual os antigos profetas falavam. Ele nasceu de uma mulher virgem. Ele pegou e foi perseguido por Herodes. Refugiou-se durante um tempo no Egito. E depois ele retornou. E depois de ter retornado, ele começou a sua missão. Foi batizado por João Batista. E depois disso, ele saiu pregando as boas novas. E esse mesmo Jesus, ele curou os cegos. Esse mesmo Jesus, ele curou aqueles que eram aleijados. Esse mesmo Jesus curou aqueles que eram leprosos. Esse mesmo Jesus curou aqueles que tinham as mãos mirradas. Esse mesmo Jesus, ele ressuscitou muitos mortos. E esse mesmo Jesus, ele foi crucificado no madeiro. Mas ao terceiro dia, esse mesmo Jesus ressuscitou. E aqueles homens começaram a entender quem era a pessoa de Jesus e qual era a importância de Jesus, porque ele também disse para aqueles homens que o próprio Jesus disse: aquele que crê em mim e for batizado será salvo, mas aquele que não crê em mim será condenado. E mais ainda, ele deve ter instruído aqueles homens a respeito da atuação do Espírito Santo na sua própria vida. Na sua própria vida. Por quê? Porque o próprio Paulo, ele também teve a necessidade de ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Quando nós olhamos o mesmo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós vamos ver aqui o seguinte. Diz assim, 9:17. E Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou, para que te tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. O mesmo Paulo deve ter chegado para aqueles homens e deve ter dito assim: eu fui um grande perseguidor da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fiz coisas terríveis com aqueles que eu julgava que eram gentios e que eram infiéis e que eram idólatras. Eu julguei aqueles homens, eu matei aqueles homens, eu persegui homens, persegui mulheres, e muitos deles eu tenho sangue em minhas mãos. Mas um dia eu estava a caminho de Damasco e de repente o próprio Senhor se manifestou para mim. E naquele momento eu fiquei cego. E depois que eu fiquei nesse encontro com o Senhor, Deus enviou à minha vida um homem chamado Ananias, e aquele homem orou por mim, e eu voltei a enxergar novamente, e fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. E a mudança que o Espírito Santo faz na vida do homem é uma coisa tremenda, porque de perseguidor eu passei a ser perseguido. E comecei a fazer maravilhas em nome do Senhor, porque até nos próprios lugares por onde eu passava, as pessoas tocavam em mim e eram curadas. E aqueles homens ficaram assim: poxa, mas como é que isso sucede isso? De que maneira é isso? Eu acredito que
as pessoas tinham seus questionamentos, como muitas pessoas têm os seus questionamentos hoje em dia também. E Paulo fala, acredito que Paulo tenha dito para eles assim: meu amigo, a questão é que vocês ainda são salvos, porque vocês creem em Jesus. Mas crer em Jesus te salva. Mas para você andar pela terra, para você fazer a obra de Deus, como convém que a obra de Deus seja feita, você precisa de um revestimento de poder que você só consegue através do batismo com o Espírito Santo de Deus. Todos aqui são batizados com o Espírito Santo? Eu acredito que é uma boa parte. E eu dou a glória a Deus por isso, porque as pessoas hoje em dia não estão dando mais tanta importância a algo que deveria ser fundamental na vida do crente. Quantas igrejas você entra hoje em dia e você vê as pessoas sendo usadas por Deus, se manifestando nos mistérios do Senhor? Porque no livro de Joel estava dizendo que os velhos teriam sonhos, que os jovens teriam visões, não é isso? Que profetizariam. Quase mais não se vê isso dentro das igrejas acontecendo. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia, em muitos lugares e em muitas instituições que se dizem religiosas, colocaram o Espírito Santo de Deus à parte. Colocaram o Espírito Santo de Deus de lado, quando seria fundamental para o crente em Jesus Cristo buscar ao Espírito Santo de Deus com afinco em todo o momento. E eu acredito até mais que Paulo, além de dar o seu exemplo pessoal, ele também deve ter dado o exemplo de Pedro, quando foi batizado com o Espírito Santo. Ele deve ter dito assim: Jesus tinha um apóstolo que era difícil de lidar, ele era carne de pescoço. Então, alguém carne de pescoço aqui nesse lugar? Pois é, Pedro era assim, ele era carne de pescoço. Pedro era muito impulsivo, Pedro era muito atirado, e Pedro era muito inconstante, porque em determinados momentos da vida de Pedro, ele estava espiritualizado e daqui a pouco, do nada, ele tinha uma recaída. Isso começou desde o ministério de Pedro com Jesus, porque ele começou andando por cima do mar e depois ele afundou. Ele começou dizendo que Jesus era o Filho de Deus e depois recebeu uma repreensão do Senhor. Ele dizia que nada de mal ia acontecer com Jesus e depois ele pegou Jesus 3 vezes e jamais se apartaria dele. E depois disso, ao invés de seguir o que Jesus mandou, ele resolveu ir pescar e passear e deixou a obra um pouco de lado, até que Jesus apareceu para ele novamente, depois apareceu pela última vez. Ele era inconstante, mas depois do dia de Pentecostes, que ele foi batizado com o Espírito Santo e com fogo, aí Pedro, em uma só pregação, ele trouxe 5.000 almas aos pés do Senhor. 5.000 almas aos pés de Jesus. Quer ter poder nas palavras? Busque o Espírito Santo de Deus. Porque as pessoas podem até convencer as outras pela sua própria intelectualidade. Mas, para convencer a pessoa do pecado e do juízo, só o Espírito Santo de Deus. É ele que convence o homem do pecado e do juízo. E aconteceu que Paulo chegou para aqueles homens e fez o seguinte: mas disse, certamente João lhe batizou, dizendo ao povo que cresce não havia de vir, mas em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha só. Primeiro, Paulo, cheio do Espírito Santo, pregou a palavra para aqueles homens. Segundo, aqueles homens receberam o batismo que eles não tinham recebido antes em nome de Jesus. Por quê? Porque se você prestou atenção, eles foram batizados com o batismo de arrependimento de João Batista.
Mas agora não. Agora eles estão conscientes. Agora eles sabem qual é o caminho, a verdade e a vida. Agora, eles não são uma criancinha de colo que não sabe o que está fazendo. Eles são homens adultos que sabem o que querem e respondem pelas suas próprias responsabilidades. Eles nunca vão poder chegar diante do Senhor e dizer assim: Senhor, eu me batizei sem saber o que eu estava fazendo. Não, agora eles sabem exatamente o que estão fazendo. E eles são batizados em nome do Senhor Jesus. E depois que eles são batizados pelo Senhor Jesus, acontece o seguinte: impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizaram. Amados, eu não sei o que aconteceu com aqueles 12 homens depois. Não sei. A Bíblia não relata o nome deles, não relata se houve algum mistério no nome desses homens, não relata se eles foram para outras regiões pregar a palavra de Deus. Mas uma coisa eu sei: eles profetizaram e foram cheios do Espírito Santo. Aqueles homens não deixaram de ser homens normais, deixaram de ser homens comuns. E eu digo isso porque naquela época houve uma grande perseguição àqueles novos convertidos, principalmente por parte de Roma. Tanto que Pedro não foi crucificado de cabeça para baixo. E quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais eles cresciam, porque eles davam testemunho com a sua própria vida, com o seu próprio sangue. E eu pergunto para vocês: como que homens comuns, pescadores, a maioria deles, naquela época, que antes fugiam diante de qualquer problema, diante de qualquer ameaça, agora eles dão a sua própria vida por aquilo que eles acreditam? Porque só o Espírito Santo de Deus é que nos fortalece. Só o Espírito Santo de Deus é que nos tira o medo da morte. Só o Espírito Santo de Deus é que nos enche de intrepidez. Em determinado momento da minha vida, eu andava muito nas comunidades, logo que eu era convertido. Só que, uma certa feita, um pastor perguntou para mim assim: você não tem medo de andar aqui por cima, não? Aí eu falei para ele assim: rapaz, vou te falar uma coisa. Eu, quando era mais novo, eu não andava para essas bandas, não. Aí, por quê? Eu falei assim: porque eu era muito cagão. Eu era muito medroso. Você não anda em comunidade? Não andava não. Por quê? Porque eu era medroso. Aí eu falei: e o que mudou? O que mudou, meu amigo, foi Deus na minha vida. Porque no meio da comunidade eu já recebi fuzil na minha cara. No meio da comunidade já procuraram arma para tirar em mim, não acharam. Por que isso aconteceu? Porque o Espírito Santo de Deus estava comigo. E para terminar, meu amado, esse mesmo Espírito Santo de Deus que atuou na vida de Paulo, atuou na vida de Pedro, atuou na vida desses homens, atuou na minha vida, ele vai atuar na tua também. Glória a Deus. E eu creio que Deus, Ele quer só isso, que você tenha mais intimidade com Ele, que você se chegue mais a Ele, que você busque mais a Ele. Eu não entendo como é que as pessoas se convertem hoje em dia e não buscam mais o batismo com o Espírito Santo, a intimidade máxima com Deus. Porque até nos momentos difíceis da nossa vida, quando a gente não sabe o que falar para Deus diante de diversos problemas, o Espírito Santo de Deus, ele entra em nossas vidas e se comunica com Deus através de gemidos inexprimíveis. Eu já tive essa experiência, e tem pessoas aqui dentro que eu tenho certeza que já tiveram essa experiência também, que de tanta dor não sabia o que falar. E daqui a pouco começa a se derramar em lágrimas e falar em mistério com Deus. É o Espírito Santo de Deus, levando a Deus em oração aquilo que você não sabe falar. Amém? Vamos ficar de pé, queridos.
Bendito Deus, eterno Pai. A Tua palavra nesta noite, Senhor, foi ministrada, Senhor, para falar, Senhor, sobre a atuação do Teu Espírito Santo, Senhor, em nossas vidas, Pai. Oh, Pai Santo, Pai de poder e glória, eu sei, Pai, que tem muitos aqui, Senhor, que são batizados com o Espírito Santo com fogo, Pai. Mas também sei, Pai, que muitos deles, Pai, fazem muito tempo, Senhor, que não falam em mistério contigo, Pai. Mas também sei, Senhor, que tem muitos que ainda, Senhor, não foram batizados por Ti com o Espírito Santo com fogo, Deus. Mas eu sei, meu Deus, que Tu quer fazer esta obra na vida de cada um aqui presente, Pai. Então, meu Deus, nesta noite eu Te peço que o Senhor venha renovar, Pai, aqueles que precisam ser renovados, Pai. E que o Senhor venha acrescentar, Pai, aqueles, ó Deus, que tem falta, Pai. E que o Senhor venha se batizar com o Espírito Santo e com fogo, meu Deus, aqueles que ainda não são batizados, Pai. Toma, Pai, o Teu povo por inteiro, Senhor. Completa a Tua obra em nossas vidas, Pai. É o que eu Te peço nessa noite, pela minha vida e pela vida de cada irmão aqui presente, Deus, em nome de Jesus. Amém. E não passem de nós o Teu Espírito, tudo o que foi dito para nós venha se cumprir. E não seja preciso que se levante outra geração que avante venha sobre nós e realize o Teu querer. Que não nasce de nós Teu Espírito, tudo o que foi dito para nós venha se cumprir. E não seja preciso que se levante outra geração que vá avante venha sobre nós e realize o Teu querer. Geração da adoradores queremos ser sacerdotes santos, pode oferecer o perfeito louvor em nossas vidas. E não Teu querer. Geração da adoradores queremos ser sacerdotes santos, pode oferecer o perfeito louvor nossas vidas, e não Teu querer. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Tem uma atmosfera espiritual. Oh, glória, glória, glória. Tem uma atmosfera diferente nesse santuário. Oh, aleluia. Eu sei que você não pode sentir, eu sei que você está sentindo nesse momento o mover do Espírito Santo de Deus pairando nesse santuário. Oh, aleluia. Ele está quebrando cadeias, Ele está quebrando grilhões nesta noite. Aleluia, aleluia. Peça para Ele agora, Espírito Santo de Deus. Peça para Ele agora, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Oh, grandioso é Tu, Espírito Santo. Oh, maravilhoso. Oh, tão grandioso, tão poderoso, tão maravilhoso estar na Tua presença, Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Coloque de pé em nome de Jesus. Vamos estar encerrando esse ato de culto para a glória de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, que está nos vendo aí pela sua timeline, que Deus te abençoe e te guarde, te dê uma semana de bênçãos, de vitórias e de realizações em Cristo Jesus. E eu te espero aqui, dia 28, às 20 horas, na nossa mini vigília, Estrada do DP 915. Vem pra cá, você é nosso convidado especial. 29? Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão ligados? Eu falei 28 só para vocês estarem ligados. Glória a Deus, aleluia.
eu vou estar orando, o pastor Olival vai estar dando a bênção apostólica. Eu deixei aqui, ó, o folder da minha vigília, mas vai estar nos nossos grupos da igreja. Amanhã nós temos as nossas atividades, que eu já fui falando ao decorrer do culto. Então, que você, ao chegar na sua casa para orar, dobrar o seu joelho, não esqueça do pastor Olival, da sua família, que esteve aqui ministrando a palavra de Deus. Eu creio que verdadeiramente, quando nós estamos aqui e ministramos a palavra, a nossa adversária não fica muito feliz, porque a gente vai falar do que Deus promoveu em nossas vidas, do que Deus promove na vida de cada um de nós. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Pai de poder e glória, graça e majestade, eu quero agora despedir ao teu povo, Pai. Despedir o teu povo, Pai. Colocá-los para ir para as suas casas, debaixo da tua unção, da tua glória e do governo do teu Espírito. Coloca uma segunda-feira abençoada, uma terça-feira vitoriosa, uma quarta-feira profética, Senhor, uma quinta, Senhor, de milagre, Senhor, e uma sexta-feira perseverante em oração, e um sábado, Senhor, de muitas realizações para a glória do teu nome, para que domingo, Senhor, possamos estar aqui novamente em adoração ao teu nome. É isso que eu te peço, te louvo e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Olival está dando a bênção apostólica, mas eu já quero dar um gostinho, um spoiler para vocês. Semana que vem, domingo que vem, eu vou estar aqui ministrando a mesma coisa que o pastor Olival ministrou. Então vem ver a forma que o Espírito Santo de Deus vai falar no meu coração para eu levar para a vida de vocês. Amém? Amém. Vamos juntos? Que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Amém. Amém. Isso também. Olha para alguém e diz assim: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, porque eu faço parte de uma grande família, com muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Vão em paz e que Deus abençoe.